Fala Fogão, tá começando mais um Radar Alvinegro, quinta-feira, 13 de julho. À medida que esse mês vai passando, o tema janela de transferência vai ganhando novos capítulos, tanto para quem pode chegar, quanto para quem pode sair. E temos novidades em relação a isso, dos dois lados inclusive. Também quero conversar com você nesse vídeo sobre a partida do fim de semana, sábado, 21 horas, com grande presença de público, temos Botafogo e Red Bull Bragantino. Mas quem vai comandar o Glorioso? Bruno Lage ou Cláudio Caçapa? Antes da gente conversar sobre todas essas questões, te peço por gentileza para você deixar o like e para se inscrever aqui no canal, de modo que a gente possa alcançar brevemente os 33 mil inscritos. Também quero aproveitar o começo desse vídeo para falar da VIP Odontomed. Sou cliente da doutora Fernanda Mohamed. A VIP Odontomed é uma clínica odontológica localizada no bairro de Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro. Serviço da mais alta qualidade e estrutura também da mais alta qualidade. Você pode agendar sua avaliação clicando no link do WhatsApp que está na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Agenda uma avaliação, vê o que precisa ser feito em termos de tratamento e depois agenda a sua consulta. Seja VIP na VIP Odontomed, Fogão. Recomendo. Dito isso, vamos em frente, falando em primeiro lugar sobre esse confronto entre Botafogo e Red Bull Bragantino. Jogo muito importante pela 15ª rodada. O Glorioso pode chegar a 39 pontos e quem sabe no fechamento, no encerramento dessa rodada, ampliar a vantagem para 12 pontos. Temos Fla-Flu, temos Internacional e Palmeiras. O Grêmio não joga. O jogo contra o Corinthians foi adiado por conta de conflito de datas. Sobre a questão do Bruno Lage, precisa sair ainda o visto de trabalho. O Bruno Lage é europeu, português, chega ao Brasil e aí você tem que seguir todo o trâmite para conseguir o visto de trabalho, porque só com esse visto o Botafogo consegue registrar o contrato do treinador junto à CBF. E claro, existe todo um trâmite que foi explicado pelo Gilmar Ferreira e eu vou trazer aqui o passo a passo. O visto pode ser solicitado antes da chegada ao Brasil, através do consulado, ou após o desembarque em solo brasileiro. O pedido, então, é encaminhado aos Ministérios da Justiça e do Trabalho. Se aprovado, a autorização para trabalhar é publicada no Diário Oficial da União. De posse da publicação, o solicitante vai à Polícia Federal fazer o registro de trabalho e o protocolo leva cerca de 10 dias para ser concluído. Todo esse trâmite pode fazer o Bruno Lage só vir a comandar o Botafogo no jogo contra o Curitiba, final desse mês, 30 de julho, no estádio Newton Santos. É claro que o Botafogo vai buscar agilizar esse processo, mas o fato é, enquanto essa situação não for resolvida, Cláudio Caçapa e Lúcio Flávio continuam à frente da equipe. Tomara, claro, com os 100% de aproveitamento, e que o Bruno Lage, nesse período, aproveite para poder conhecer melhor as dinâmicas instituídas na equipe, parte tática, treinamentos e tudo mais, e também ampliar o seu conhecimento sobre os jogadores do Glorioso. Agora, falando sobre janela de transferência, Fogão, vamos mudar o assunto aqui. Importante destacar que temos proposta por jogador do Botafogo, Matheus Nascimento. Segundo o All Sport, o Botafogo teria recebido uma proposta de 9 milhões de euros pelo Matheus Nascimento. O André Mazzucchi, inclusive, em junho, cerca de um mês atrás, já tinha falado que o Matheus Nascimento poderia ser o primeiro atleta a ser vendido, Ele disse o seguinte, vou trazer aqui a declaração do André Mazzucchi na ocasião. Abre aspas. O Matheus Nascimento é um menino que está mais próximo de ser vendido, porque tem muito clube atrás e também voltou da Copa do Mundo Sub-20. Na nossa mesa ainda não chegou nada oficial, isso há quase um mês atrás. Mas a gente sabe que no futebol ainda tem essa distância grande entre a sondagem e a proposta. Mazzucchi deu essa declaração ao site Super Esportes no mês de junho. Agora, em julho, chega então essa proposta de 9 milhões de euros do Nottingham Forest, da Inglaterra, disputa a Premier League, conta com Gustavo Scarpa e Danilo, ex-Palmeiras, os dois, jogaram a última Premier League. Segundo o All Sport, essa proposta aí na casa dos 48 milhões e meio de reais, chegou. Só que o Botafogo ainda não sabe o que vai fazer, tá? De acordo com a reportagem, o clube inglês tem pressa para fechar o negócio, só que o Botafogo está avaliando nos bastidores qual é o melhor cenário para o Matheus Nascimento e para o próprio Botafogo,
considerando que recentemente ele jogou a Copa do Mundo Sub-20. Foi reserva, é verdade, mas teve algumas oportunidades. Vamos ver o que o Botafogo vai fazer. Tem muito torcedor do Botafogo que já está falando, vende logo, vende o Matheus Nascimento, que infelizmente ainda não aconteceu como todo mundo esperava, né? Pelo menos até aqui no Botafogo. Agora, também temos novidades sobre potenciais chegadas. Wilson Manafá, ex-Porto, tá? Foi sondado pelo Botafogo. O Botafogo buscou saber mais informações. A informação, dando crédito, é do Matheus Gonçalves e, de acordo com o GE, falta o aval do técnico Bruno Lage, que ainda vai avaliar os nomes cotados pelo Glorioso. Segundo o TF, inclusive, são 5 laterais direitos que foram mapeados pelo Botafogo e o Bruno Lage, portanto, vai dar uma olhada em qual atleta melhor se encaixa na sua ideia de jogo, naquilo que ele pensa sobre futebol. Wilson Manafá trabalhou no futebol português, Bruno Lage, portanto, conhece o atleta, mas ele teve uma lesão grave e ficou afastado durante bastante tempo dos gramados. E isso, claro, pode pesar numa avaliação. Vamos ver o que vai acontecer nessa lateral direita. É ideia do Botafogo também contratar um jovem lateral com potencial de desenvolvimento. Não é o caso do Manafá, que tem 28 anos de idade, uma boa idade ainda, né? Tá livre no mercado. Nesse quesito se encaixa na ideia de modelo de negócio que o Botafogo gosta, né? Que são oportunidades de mercado. Já o Matheus Ponte do Danúbio, que foi campeão mundial sub-20 pela seleção do Uruguai, aí o Botafogo teria que despender alguma grana para poder contratar esse jogador. São situações que vão acontecendo nesse período de janela. John Textor já disse, 2 ou 3 jogadores podendo chegar nessa janela para fortalecer o elenco. E assim a gente espera que aconteça, claro. Seria muito bacana, né? A gente poder fortalecer, reforçar o elenco e caminhar ainda mais firme e forte em busca dessa conquista do Campeonato Brasileiro e também da Copa Sul-Americana. Um último ponto que eu quero destacar nesse vídeo, Fogão, não tem a ver com janela de transferência. Quero trazer aqui a declaração do comentarista Carlos Eduardo Lino no Seleção Sport TV, que enalteceu, exaltou o Botafogo, dizendo o seguinte, ó: o Botafogo é muito mais time hoje que a maioria dos times brasileiros, mesmo jogando com o time reserva. Esse time misto é espetacular. Você tem que enaltecer quem montou esse elenco do Botafogo. Conseguiu encontrar jogadores especiais. Janderson é outro achado do departamento de prospecção, de inteligência. A montagem do elenco é espetacular. O jornalista, inclusive, enalteceu a vitória do Botafogo para cima do Patronato. O Botafogo tem uma ideia de jogo, tem confiança, tem conceito, tem jogadores chegando agora. Consegue renovar e mostrar o mesmo padrão. Ontem foi um desfile, um jogo tranquilo, um passeio no parque. Não precisou do melhor para o Botafogo. Era um time em outro nível do outro lado, mas nem precisou do melhor Botafogo. Muito bacana a gente ver esse reconhecimento. Nós, botafoguenses, já sabemos disso, mas à medida que os jogos vão passando e com time misto, com time titular, no tapetinho ou na grama natural, ou mesmo no pasto, o Botafogo ganha, é claro que o Glorioso vai ser enaltecido. E que seja muito, muito, muito mais. Não é verdade? E aí, Fogão, qual é seu pensamento aí sobre essa janela de transferências? Vende ou não vende Matheus Nascimento? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. Tamo junto e às 22 horas eu tô de volta com mais uma resenha aqui no canal. Um grande abraço, fui!